Shalom, queridos! Leitura bíblica! Hoje, dia 3 de fevereiro, o nosso texto de Gênesis, capítulo 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alon-Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidões de nações sairão de ti. Reis procederão de ti. Te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar, onde Deus falara com ele, Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho no seu parto. Aconteceu que, tendo ela trabalho no seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, Criate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Novo Testamento, livro de Marcos, no capítulo 6.
Partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão o bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali, e quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas se operam nele. Outros diziam: É Elias. E outros diziam: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando-o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que com ele estavam à mesa. E disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o corpo e puseram no sepulcro. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximando-se deles. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como o dia fosse já adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si pão, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tende? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos discípulos para que se pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Logo, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viram e se perturbaram, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, em cidade ou em aldeias ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Velho Testamento, livro de Jó, no capítulo 2. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se nos blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as suas feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele,
Vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e concertaram juntamente, vindo condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. Rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém? Então, nos textos de hoje, nós vimos em Gênesis 35 que Deus troca o nome de Jacó para Israel, porque Jacó significa usurpador e Israel significa príncipe com Deus. E então, quando nasce o filho caçula, filho de Raquel, e ela morre no parto, ela coloca o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas esse pai sabia qual era a dificuldade de carregar um nome, de um significado pesado, difícil. Então ele troca o nome do filho para Benjamim, que é o bem-amado. Como é importante a identidade de uma pessoa. Tanto é que a identidade de Jesus, sendo conhecida na terra onde ele nasceu, ali na sua aldeia, ele não pôde fazer milagres, porque isso afetava a fé das pessoas em reconhecê-lo como Messias, como bendito, como Filho do Altíssimo. Então, ele não conseguiu operar ali muitos milagres. E em Jó, no capítulo 2, nós vemos que as pessoas têm muita dificuldade, nós temos muita dificuldade de aceitar a soberania de Deus quando Ele diz não, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, quando Deus não realiza os nossos pedidos, os nossos sonhos, temos dificuldade em aceitar a soberania dEle, que a gente possa ser como Jó, né? Entender que se Deus deu, Ele pode tirar. Que se ele fez o bem e nós recebemos, o dia que aconteceu o mal, a gente tem que entender isso também, sem perder a fé. Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, amado, fiel, justo, nós te damos graças nesse dia, te louvamos pelo teu amor e a tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a crer em todas as coisas que o Senhor é capaz, que o Senhor é soberano, de fazer sempre o melhor, mesmo que não seja de acordo com a nossa vontade ou com o que nós pedimos ou esperamos, mas que o Senhor sempre faz mais e melhor, porque os teus planos são mais altos, porque a tua vontade é soberana, é boa, é agradável, é perfeita. Queremos crer e confiar em ti. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Shalom!